Decepções, vou falar primeiro como técnico, né? Como técnico em si, decepções que eu tenho é às vezes você querer, por exemplo, aplicar alguma coisa que você acha bacana, ter algum projeto em si para fazer e você perceber que vamos dizer, o pessoal ao redor que poderia apoiar você não apoia, mina, né? Ou seja, fica botando dificuldade, fala que não dá certo, às vezes fala só por falar, não dá certo, ou como a gente sempre assim, no dia a dia você vai escutando o que as pessoas falam, né? Então algumas pessoas na sua frente falam uma coisa, quando é por trás diz, pô, aquele cara não vai ter capacidade para fazer isso, tudo mais. Então infelizmente é uma decepção que eu tenho como, vamos dizer, como técnico e às vezes até eu posso dizer como ser humano em si, né? Que a gente não tentar apoiar as ideias dos outros, porque cada um, até quando eu sou Francisco Eixo, que teve essa ideia de fazer esse podcast, eu acho que muita gente em si pode ter chegado para apoiar, mas também pode ter muita gente que chegou para diminuir e detonar a ideia dele. Então a gente tem que perseverar, né? E como professor, infelizmente assim, o que eu tenho, meu pensamento em si, o que eu tenho de minhas decepções em si como professor, é o fato de às vezes a gente precisar trabalhar em mais de um canto para poder ter um pouco de renda, né? Ter um pouco de vida, porém, por você estar se desdobrando, trabalhando em vários locais, acaba cansando e aí diminui um pouquinho da qualidade da sua aula. Infelizmente, você poderia fazer uma coisa a mais? Pode. Muitas das vezes eu não vou mentir. Quando eu comecei era muito desgastante, eram muitas salas de aula para poder dar de conta, né? E muito aluno. Então, quando você passa um trabalho ou faz alguma coisa, eu tinha que pensar em números gigantescos, 300 alunos, para poder fazer aquilo. Então, era complicado. Então, a única decepção que eu tenho muito assim, eu gosto muito, eu me considero mais professor do que qualquer outro tipo. Até hoje mesmo no meu trabalho hoje atual, eu comento a questão de que eu fui professor, estou dentro de uma instituição de ensino, na parte administrativa, mas eu comento muito que eu fui professor há muito tempo. Então, essa parte aí me ajuda bastante. Porém, tem esse detalhe, infelizmente, devido à correria, para você ter pelo menos um salário digno, que hoje, infelizmente, nosso país, o pessoal tem uma visão até errada de professor, eu não vou mentir, que o pessoal pensa que a gente que é professor, a gente só trabalha quando está na sala de aula, que é a maior mentira. A gente trabalha muito em casa, porque você tem que planejar a aula. Se você realmente quer dar uma aula boa, né, em si, os professores que realmente, vamos dizer, é apaixonado pela área, tem que preparar material. Na nossa área de informática, você tem que estar se atualizando direto. Então, você tem que estar fazendo isso direto. Então, para fazer isso em si, você tem que fazer muitas atividades por fora da sala de aula. Sala de aula é só o ápice do seu trabalho. É só o finalzinho do seu trabalho. A maior parte mesmo é feita em casa. Então, cansa. E outro detalhe que muita gente olha é o seguinte, meu pai e minha mãe sempre dizia: você quer o peso da enxada ou o peso da caneta? A gente, quando escolhe para a caneta, a gente tem que trabalhar muito com a mente. E todas as profissões são dignas e tudo mais, mas lembre de uma coisa: o cansaço físico, muitas das vezes você dorme uma noite, descansa, está zerado. E a gente está numa fase, numa época que assim, o cansaço mental é o que está pegando.